Existe uma coisa estranha a acontecer neste momento no mercado. Enquanto os índices batem máximos históricos e toda a gente fala em euforia, alguns dos maiores investidores do mundo estão a fazer movimentações que ninguém estava à espera. A Berkshire acabou de fazer a maior compra de ações em anos. Terry Smith está a mudar drasticamente toda a sua estratégia do seu fundo. Neste vídeo vou-te mostrar o que está a acontecer exatamente agora, não nos últimos 6 meses nem no último trimestre. Estamos a falar de movimentações de super investidores nas últimas semanas. E mais do que isso, vou tentar perceber o que é que isso nos diz sobre o estado atual do mercado e o que é que nós devemos observar. Nos últimos episódios da série dos super investidores, observámos o que é que estes estavam a comprar e se havia alguma tendência ou padrões que poderíamos identificar. Porque no fundo o mercado não mudou. Os juros continuam elevados, fala-se de AI por todo lado e há uma tensão clara entre otimismo e cautela. E as movimentações que vamos ver hoje destes super investidores contam uma história muito interessante. Como sempre, este vídeo não é uma recomendação financeira. É sim uma análise de informação pública com base nos relatórios e movimentações das carteiras destes super investidores. Se quiseres acompanhar as movimentações que eu faço na carteira e como é que eu faço a gestão da mesma, podes considerar entrar no IS Club Plus. O link está na descrição. Então, existe uma coisa que nós necessitamos de entender antes de entrar em detalhes. Estamos num momento único do mercado. Por um lado temos o SP500 constantemente a fazer all-time highs, tecnologia e AI sempre a dominar o discurso e um otimismo generalizado. Por outro lado temos então os juros ainda elevados, alguma incerteza económica e uma pressão no consumo. E é exatamente neste contexto que os movimentos destes super investidores se tornam ainda mais relevantes. Porque quando o mercado está eufórico, o dinheiro inteligente costuma fazer exatamente o oposto. E é isso que no fundo vamos ver agora. Vamos entrar então agora no primeiro fundo ou no primeiro super investidor. E vamos começar com uma notícia que dominou recentemente. A Berkshire acabou de fazer o maior trimestre de compras nos últimos anos e o alvo principal foi a Google. Segundo informações recentes, a Berkshire aumentou e muito a sua posição em Google. E isto é significativo por várias razões. A Google é agora a terceira maior posição da Berkshire, só atrás da Apple e da American Express. E sabemos também que o Warren Buffett se reformou da Berkshire desde janeiro de 2026 e quem está a tomar a maior parte das decisões é Greg Abel, que é o seu sucessor. É importante também salientar que a Berkshire tinha cerca de 400 bilhões de dólares em caixa, mais do que todo o valor da sua carteira. Podemos ver então aqui uma foto do lendário Warren Buffett e também da Berkshire e então vamos passar para o portfólio atual da Berkshire. Olhando então para o portfólio da Berkshire, vemos que este compõe praticamente 300 bilhões de dólares, sendo que a sua maior posição é a Alphabet e a American Express. Embora pareça que a Coca-Cola aparece aqui em terceiro lugar, eles detêm dois tipos de ativos dentro da Google. Estas ações que representam 9,4% e que eles adicionaram 45% ao portfólio, e depois vemos aqui as de categoria C também da Google, que eles adicionaram 3,21% ao portfólio, uma adição de 650%. Eles adicionaram só aqui 9,6 bilhões de ações da Google com um preço reportado de 353 dólares. Atualmente penso que a Google até está abaixo deste valor. Podemos ver aqui que não houve assim movimentações muito significativas dentro do portfólio da Berkshire. Houve aqui uma pequena redução em Bank of America, mas o que salta mais à vista é uma adição em Google muito grande que prefaz atualmente quase 12 a 13% do portfólio da Google, ocupando então aqui o top 3, em primeiro lugar com a Apple com 22%, American Express então com 17%, aqui a Google a entrar com cerca de 12, 13% e depois seguida da Coca-Cola. Uma coisa que é extremamente interessante é que esta posição tão forte na Google foi construída com uma velocidade ridícula. Também vemos aqui algumas reduções pouco significativas em algumas posições, claro, pouco significativas na nossa carteira, porque estamos a falar de bilhões de dólares. Vemos aqui também um aumento de uma posição, a LEN, não conheço a empresa. Aqui também um aumento numa posição num jornal, New York Times, e também depois aqui um aumento de 141% numa posição que é máxima. No entanto, é quase insignificante o valor da posição no portfólio da Berkshire, sendo que representa 173 milhões de dólares, o que é muito capital na mesma. Passamos então para o segundo portfólio de super investidores e temos então o portfólio de Terry Smith. Agora vamos ver algo que me surpreendeu imenso. Terry Smith está a mudar completamente a estratégia do seu fundo, porque isto no fundo é histórico. Durante 15 anos a estratégia de Terry Smith foi sempre a mesma. A estratégia assenta em comprar boas empresas,
compras, não pagar demasiado e não fazer nada. No fundo era um buy and hold puro. Mas em junho de 2026, Terry Smith anunciou uma mudança radical. E os números mostram efetivamente que ele está a cumprir. Só no último trimestre vendeu 40% da sua posição em Google, reduziu posições como Unilever, LMVH, Nike, Intuit e comprou uma panóplia de ações como Uploving, GE, Mastercard, Netflix e muitas outras. E no fundo isto não é um ajuste da carteira, é uma mudança estratégica da filosofia de investimento. Podemos ver então aqui uma foto de Terry Smith, ele é o gestor do fundo Smith, e vamos então passar já para o portfólio do mesmo. Podemos ver que o mesmo gera cerca de 13,6 bilhões de dólares e podemos ver que houve uma redução massiva das posições do mesmo. Montes de posições que ele reduziu drasticamente, vemos aqui reduções de 23%, 4%, 29%, 34%. Depois adicionou logo à cabeça uma posição em Uber com um valor de 4,7%, com 650 milhões de dólares. Uma posição também à cabeça de Mastercard com 4,7%, com um preço reportado de 513 dólares, ele já está a fazer dinheiro nesta posição com 640 mil dólares, uma redução de 40% de Google, montes de reduções de posição, também com uma posição de 4% logo à cabeça de TSM, aqui um preço reportado de 477 dólares, quase com meio bilhão de dólares, depois aqui uma data de reduções de posições, depois uma entrada numa panóplia gigante de posições como Netflix, GE, Uploving, TJX, NXT, muitas posições, aqui Yum Brands. Vemos que ele fez uma reestruturação brutal ao portfólio, uma data de vendas e uma data de entradas de posições novas num único trimestre. Se formos ver por aqui abaixo, a história continua, ele faz mais redução em uma data de posições, acrescenta outras, muitas novas posições. Podemos ver que só no último trimestre entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 novas posições no seu portfólio, uma mudança mesmo radical. Podemos ver aqui que, por exemplo, no primeiro trimestre de 2026 ele só tinha feito uma compra e neste trimestre então entrou nestas posições todas e aumentou a exposição a estas posições. Uma mudança mesmo radical no portfólio. Vemos que isto representa uma alocação muito grande do seu portfólio se formos fazer a soma de todas estas percentagens. Mais uma vez, se formos aqui ver as vendas, também vemos então uma mudança radical do seu portfólio e também com um grande impacto em termos de peso do portfólio. Vemos que ele vendeu 100% do Home Depot, vemos que ele vendeu, por exemplo, também 100% de Zoetis, uma posição que ocupava 3,5% do seu portfólio, que é bastante. Vendeu aqui 40% de Fortinet, Philip Morris, Alphabet, Visa, uma redução mesmo muito grande das suas posições. Vendeu aqui 20% de Meta, que ocupava também uma posição de 1,1% no seu portfólio. Vendeu Procter & Gamble, uma data de posições de qualidade. Vemos que ele fez uma reestruturação brutal ao portfólio do fundo Smith. Passando então aqui para o terceiro portfólio de super investidores, eu trago-vos aqui o famoso Bill Ackman. O Bill Ackman é um investidor extremamente interessante. É muito mais ativo do que o próprio Buffett e a Berkshire e tem uma filosofia que eu pessoalmente aprecio muito. Menos posições e extremamente concentrado. E as movimentações recentes do mesmo mostram o foco no setor financeiro, em empresas com vantagens competitivas claras e negócios que geram cash flow consistente. E há um padrão que Bill Ackman repete sempre: ele foge a narrativas. Ele no fundo quer negócios que funcionem sempre, mesmo que o hype desapareça. E então trago-vos aqui, pelo menos em informação pública, o portfólio atualizado deste homem Bill Ackman. E podemos então ver aqui que Bill Ackman gera praticamente 20 bilhões de dólares e tem 14 ações em carteira. Ou seja, quando eu digo que não precisas ter muitas posições para estar diversificado, podemos ver aqui o exemplo de Bill Ackman, 14 posições para 20 bilhões de dólares. E então podemos ver que aumentou neste último trimestre a sua posição em Uber, já prefaz quase 13% do seu portfólio, 2,5 bilhões de dólares apenas em Uber. Depois aqui em BN Brookfield Corp, cerca também de 2,5 bilhões de dólares, que reduziu aqui a posição cerca de 3%, nada muito considerável. Aumentou a sua posição em Microsoft, já prefaz 12% da sua carteira, um preço reportado de 373 dólares, um preço incrível. Depois aqui reduziu bastante a sua posição em Amazon, provavelmente apanhou aquela subida da Amazon aos 260, 270 dólares e reduziu aqui 25% da sua posição e mesmo assim prefaz então 2 bilhões do seu portfólio com cerca de quase 11% do mesmo. Aqui uma empresa HHH que eu propriamente desconheço e ele adicionou 47%, prefaz cerca de 10,2% do seu portfólio. Aqui uma Restaurant Brands International também aumentou o seu portfólio 9%, um acréscimo também numa posição que eu
gosto muito e quero também aumentar a minha exposição à mesma. 9,5% do portfólio, provavelmente ele tem a mesma alocação em Meta do que eu. O valor que ele tem em carteira de Meta é que é significativamente maior que o meu. Tem então 1,8 bilhões de ações em Meta e depois comprou logo à cabeça 5,7% em Visa, 1,1 bilhões mais 1 bilhão em Mastercard, ou seja, praticamente estas posições andam emparelhadas. É como se ele colocasse praticamente aqui 11% neste duopólio, com preços também bastante interessantes, 343 dólares em Visa e 513 dólares em Mastercard, já está a fazer lucro pelo menos na Mastercard, na Visa eu não sei o preço atual. Depois uma adição logo de 5% também, 1 bilhão de dólares em S&P Global, uma adição aqui em Netflix de praticamente também 1 bilhão, 4,8%, e esta história é muito interessante e eu vou-vos contar de seguida. Eu próprio já adicionei a Netflix à minha watchlist, e aqui a maior novidade no portfólio de Bill Ackman é que ele vendeu a totalidade da exposição a Google, que prefazia nem 1% do seu portfólio, no entanto ele liquidou totalmente esta posição. Relativamente aqui a Bill Ackman, há uma história que é extremamente interessante de contar, porque é raro que um super investidor admita publicamente que cometeu um erro, e Bill Ackman fez isso com a Netflix. Em janeiro de 2022, Bill Ackman comprou 3 milhões de ações em Netflix, investiu mais de 1 bilhão de dólares nesta empresa. 3 meses depois, a Netflix reportou uma perda de subscritores e a ação caiu 35%. E Bill Ackman vendeu tudo. Na altura ele disse publicamente que perdeu a confiança na tese de investimento. E agora, 4 anos depois, Bill Ackman volta a recomprar Netflix e a entrar com uma posição praticamente igual à que comprou em 2022, 1 bilhão de dólares na mesma empresa. E Bill Ackman refere que a Netflix venceu a guerra do streaming. Admitiu que o erro dele em 2022 não foi comprar a Netflix, mas sim vender demasiado cedo. E isto é exatamente o oposto de teimosia, é humildade e aprendizagem. Agora vamos para um investidor que talvez não seja tão conhecido, mas que deveria ser. Chris Hohn, um bilionário britânico e um dos investidores mais concentrados do mundo. A filosofia dele é simples: qualidade acima de tudo. Negócios que são monopólios geram um cash flow consistente e são extremamente difíceis de replicar. E ele mantém posições durante anos e até mesmo décadas. O portfólio dele atual tem cerca de 10 a 11 posições e 50 bilhões de dólares alocados. Tem quase 30% do seu portfólio numa única empresa. E isto não é diversificação, é convicção. Então podemos ver aqui uma foto de Chris Hohn e vamos então passar para o portfólio desta lenda. Vemos então aqui que ele tem 11 empresas, praticamente 53 bilhões alocados. Vemos que a maior posição dele é a GE e tem uma percentagem de praticamente 34% do seu portfólio. E como eu digo, isto não é diversificação, é convicção pura. 18 bilhões alocados só nesta única posição. Depois tem 20% alocados em Visa e aumentou praticamente nada a sua posição, mas ainda aumentou. Depois Moody's com cerca de 12,3%, S&P Global com 11%, CP Canadian Pacific Kansas com 7,4%, depois 6,6% em Google com uma adição de 12% e depois vemos aqui uma redução em CNI, também aqui mais Google, então prefaz se calhar quase 8% do portfólio em Google e duas novas entradas em MLM e VMS, que eu desconheço estas empresas, com alocações mais pequenas, não com concentrações tão elevadas como as superiores. Um movimento aqui muito interessante do mesmo é que ele vendeu 100% da sua alocação em Microsoft, que prefazia 2,7 milhões de ações com cerca de 2,24% do seu portfólio. No fundo, o que é que nós podemos aprender com Chris Hohn? Concentração com convicção. Chris Hohn não diversifica por diversificar, ele aloca capital onde vê valor. E no fundo, dá um hold. Vender é tão importante como comprar, é importante reconhecer os erros rapidamente e qualidade sempre. Todas as posições do mesmo são posições com vantagens competitivas claras, geração de cash flow consistente e difíceis de replicar. Vamos então ver o último portfólio de super investidores que eu trago aqui hoje. Vamos ver agora um fundo que talvez não seja tão mediático, mas tem das melhores track records do mundo. Viking Global Investors. Este fundo foi fundado por Andreas, um bilionário norueguês. Podem ver então aqui a foto de Andreas, o fundador
fundador de Viking Global Investors e é um dos gestores mais respeitados de Wall Street. A filosofia do mesmo é interessante, é investimento concentrado em qualidade. O foco são empresas com cash flows consistentes, vantagens competitivas claras, gestão competente e preços atrativos. Setores diversificados, mas sempre com qualidade extrema. Não é só tecnologia, não é só consumo, é qualidade em todos os setores. Vamos então passar aqui para o Viking Global Investors. Então, tem sensivelmente 90 posições e gera 35 bilhões de dólares. Vemos então aqui que ele tem uma panóplia de ações, isto é um fundo de capital, e vemos que, por exemplo, aqui a maior posição é a Visa, reduziu recentemente uma posição em TSM e vemos outros investidores a adicionar. Vemos aqui posições como APD, SHW, muitas posições que eu nem conheço, sinceramente. Depois aqui uma adição de 75% em Meta, 3% já do seu portfólio. Charles Schwab, ele reduziu a sua exposição em 27%, quase 1 bilhão de posição. Depois aqui a adição a JP Morgan, que eu acho que está caríssimo e ele está a adicionar. Uma entrada de 200% aqui, ou um aumento da sua alocação no portfólio em 200% em Amazon, uma entrada muito grande. Também uma entrada de 2,3% aqui em Ferrari, que teve uma queda recente e muitos de nós sabemos disso. Reduziu uma exposição a Carvana, também foi uma posição que valorizou muito nos últimos anos. Vão ver, o gráfico desta empresa é monstruoso. Aqui uma redução em McDonald's, depois aqui mais algumas compras, olha, reduziu bastante a posição aqui em Disney, comprou MSCI, também uma posição que caiu muito recentemente, uma entrada aqui em Union Pacific, também extremamente interessante, uma entrada aqui num REIT que eu também gosto muito, DLR, Digital Realty Trust, e aqui muitas mais movimentações, muitas entradas, muitas reduções, um portfólio muito diversificado, mas no fundo qualidade extrema. Podemos ver então aqui que só no segundo trimestre de 2026, olhem, também aqui extremamente interessante, adicionou quase 1% em Interactive Brokers, basicamente é uma corretora americana e ele adicionou 3,4 milhões de ações e eu próprio já olhei para as ações da Interactive Brokers e tenho-vos a dizer que extremamente interessante. Aqui uma adição também muito grande em Home Depot e vemos que ele fez uma data de movimentações de compras só neste último trimestre, podemos ver aqui uma data de empresas que entraram no portfólio que ele não tinha e então também um acréscimo em algumas posições que ele já tinha exposição às mesmas. Relativamente então aqui a vendas, também podemos ver que houve muitas alterações no portfólio. Podemos ver então aqui só no Q2 de 2026 as alterações que houveram aqui no portfólio. E uma venda de posições na sua totalidade, por exemplo, olha, a venda de Apple 100%, 2,5% do portfólio, CSX 100% também 2% do portfólio, Google e Celestica, por exemplo, também uma posição muito mediática ultimamente, 1,3% do seu portfólio e aqui uma venda enorme de posições que houve só neste último trimestre. Também houve aqui uma confissão interessante por parte da Viking Global. Em julho de 2026 a Viking admitiu aos seus clientes que falhou na corrida ao AI. No primeiro trimestre de 2026 a Viking Global apenas fez 2,6% de lucro, enquanto o mercado em geral subiu muito mais. Eles referem que foram extremamente conservadores em relação à AI. E isto é importante porque no fundo mostra humildade. Mesmo um dos melhores fundos do mundo reconhece quando erra. E muitas das vezes tudo isto é o oposto do investidor comum. Vemos que estes super investidores muitas das vezes fazem o oposto dos investidores comuns. Não é coincidência, é psicologia do mercado. O investidor comum procura excitação, ganhos rápidos, volatilidade e hype. Os super investidores procuram muitas das vezes previsibilidade, cash flows consistentes, negócios resilientes e muitas das vezes tédio. Querem negócios tão previsíveis que se tornam chatos. Se há algo que eu quero que retirem deste vídeo, não é a comprar o que o Warren Buffett está a comprar, o Bill Ackman ou o Chris Hound. Isto seria apenas trocar uma opinião nossa pela opinião de outra pessoa. O que interessa é perceber o que está por detrás do negócio. Que tipo de negócio estão a analisar, se a empresa tem vantagens competitivas, se gera um cash flow consistente e quanto é que a empresa realmente pode valer e qual é o papel da mesma na tua carteira. Porque é muito fácil olhar para uma empresa e dizer este investidor comprou, então eu também deveria comprar. O difícil é olhar para uma empresa e ver se esta faz sentido para nós próprios, mesmo que ninguém esteja a falar dessa mesma empresa. E é precisamente este processo que nós ensinamos no Investor OS. Durante um mês tens 2 sessões ao vivo por semana, vês análises a serem feitas e fazes também a tua própria análise, que no fim é corrigida e avaliada. E o objetivo é sair de lá com um processo que possas aplicar no futuro e para sempre. Desde perceber o negócio,
analisar os números e chegar até à valuation e o papel que a mesma pode ter na tua carteira. Se queres perceber se o InvestorOS faz sentido para ti, clica no primeiro link da descrição e preenche o formulário. Não é uma compra direta, é apenas um formulário que tens que preencher para percebermos melhor o teu caso e a tua situação específica. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like porque ajuda imenso o canal. Comenta qual dos investidores te alinhas mais e qual é que gostaste mais que eu tivesse trazido hoje. E subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.